Capítulo 427, Sem Máscara, 2. Muitos na torre tinham curiosidade para saber como era o rosto por trás da máscara do acumulador. Alguns diziam que ele usava uma máscara para esconder seu rosto desfigurado, outros acreditavam que ele estava escondendo sua identidade porque era membro de uma espécie que era difícil de encontrar na torre. Havia vários palpites, mas a maioria da torre acreditava que ele cobria seu rosto porque tinha inimizades com algumas pessoas. Nenhum dos jogadores que entrou na torre tinha vidas normais, então muitas pessoas usavam capuzes ou máscaras para esconder seus rostos como o acumulador. Só aqueles que faziam parte de um grande clã e que colocavam importância em ser uma parte de um grupo revelavam suas identidades. E como a maioria dos jogadores na torre eram individualistas, eles não tentavam bisbilhotar as identidades dos outros jogadores. No entanto, vários ficaram atordoados quando viram o acumulador sem máscara. Era um rosto que todos conheciam e sabiam que estava morto. O longo silêncio foi quebrado por um grito. "Há asas celestiais." "Como que o asas celestiais? E ele não está em morto." Fujam. Confusão se espalhou como uma doença entre os jogadores. "Corram." Quando alguém gritou, só um pensamento preencheu as cabeças dos jogadores em pânico. Eles precisavam escapar de alguma forma. "Protejam o ditador. Precisamos levá-lo para algum lugar seguro. Escoltem o mestre. Impeçam ele." Rankers não afiliados começaram a fugir sem nem olhar para trás e jogadores de grandes clãs avançaram para tentar impedir Yonvoo e criar um bloqueio de pessoas para evitar que ele avançasse. Já que ele era o Asas Celestiais, era óbvio quais eram seus alvos. Svish. Como se para responder seus pensamentos, Yonvoo bateu suas asas mais uma vez e disparou na direção deles. Bum! Magia e habilidades explodiram no céu, mirando em Yonvoo. "Saiam da frente", mas ele simplesmente balançou Vigrit, irritado. O nome oculto de Vigrit. Durendal foi liberado. Lenda. Cortar em dois com um golpe da espada. Yonvoo cobriu a lâmina com a aura negra e a balançou ao redor dele. A aura negra explodiu, eliminando as magias e habilidades no meio do ar enquanto ele atravessava o fogo e alcançava os jogadores. A aura. Por onde Yonvoo passava, os jogadores agarravam seus peitos ou caíam no chão com rostos pálidos e espumando pela boca. O poder da morte que surgia da sombra enorme no chão os imobilizou. Yonvoo foi na direção dos que estavam mais perto deles, onde Elohim e Magnus estavam. Bloqueiem ele. Os jogadores protegendo Magnus foram lançados para o lado pelo fogo negro e o esquadrão dos 7 membros assumiu suas posições, levantando suas espadas. O ditador, Magnus, estava desconectado de seus canais e tinha usado uma quantidade significante de sua força para lutar contra Kalatus. Era perigoso demais para ele lutar contra Yonvoo nessa condição. Kashing. Eles já tinham sofrido várias perdas, incluindo Urus, o líder deles, mas como um grupo de rankers de alto nível, eles eram uma força poderosa mesmo dentro de Elohim. Apesar de Vigrid ter derramado sangue dos jogadores como se fossem porcos e vacas em um matadouro, a lâmina foi bloqueada pela primeira vez. "Eu bloqueei." Gracia ficou feliz por um breve momento quando bloqueou a espada, achando que Yonvoo poderia ser parado. Tevk. De repente, uma lâmina veio de algum lugar e cortou sua cabeça. A lâmina começou a atacar os outros também. Rebecca tinha se juntado à batalha. O resto dos membros do esquadrão dos 7 membros ficaram ocupados com Rebecca enquanto Yonvoo encarava Magnus. Nenhuma palavra era necessária. Tudo que Yonvoo tinha que fazer era matá-lo. Svish. Clique. Os pedaços do Ruinbang giraram ao redor do peito de Yonvoo e formaram uma haste que se conectou a Vigrid. 8 espadas extremas, conexão de habilidades secretas, conjunto celestial, relâmpago. Quando o Ruinbang e Vigrid se moveram, trovões ribombaram e ventos afiados com um relâmpago negro cortaram os braços e pernas de Magnus. Magnus empurrou suas mãos para frente com o pêndulo do gigante, criando uma pressão tremenda. Vigrid pausou e Magnus atirou rajadas de vento consecutivas.
Yonvou usou sua aura negra para desviá-las para o lado e ativou o teleporte para chegar atrás de Magnus. No entanto, Magnus se virou como se já estivesse esperando por isso e estendeu sua palma para frente de novo. Uma explosão inacreditável ecoou quando ele colidiu com a espada. Relâmpagos brilharam e uma cratera profunda se abriu no chão. Há quanto tempo, asas celestiais? Você esteve bem. As pupilas de Magnus se contraíram quando ele olhou para Yonvou. Ele ainda estava tentando descobrir se a pessoa diante dele era realmente o Asas Celestiais que ele conhecia. Asas Celestiais e Yonvou eram tão diferentes que ele duvidava que eles fossem a mesma pessoa. A atitude, a qualidade, as habilidades e poderes diferentes do Asas Celestiais, que sempre brilhava com justiça. Quase tudo que Yonvou possuía era relacionado à morte e à escuridão. Você acha que eu estive bem? Yonvou sorriu ironicamente. Magnus empurrou Vigrid para trás com a força dos gigantes e de alguma forma conseguiu dar um sorriso generoso. Fiquei sabendo que você passou por várias coisas. Mas não deveríamos estar lutando assim. Cala a boca. Yonvou balançou Vigrid e empurrou Magnus para trás como se não tivesse a intenção de ouvir o que ele tinha a dizer. Era óbvio que ele diria que foi tudo um mal-entendido e que Elohim nunca teve a intenção de feri-lo. Era sempre assim que as coisas acabavam. Magnus era habilidoso em se envolver em uma aparência de justiça, então seu irmão acabou caindo nos truques dele desde o começo. Ele percebeu tarde demais que Magnus não o considerava como um humano. Magnus era uma pessoa honesta e virtuosa. Ele era tão justo que mesmo sendo o primeiro a possuir uma autoridade absoluta dentro de um sistema de poder balanceado como o de Elohim, ele não buscou mais poder e se aposentou quando chegou a hora. No entanto, essa justiça só se aplicava para aqueles com sangue divino como ele. Aos olhos de Magnus, exceto por Elohim, a espécie dracônica e a tribo dos Unchifres, todos eram bárbaros e precisavam ser governados. Ele considerava Yonvou como um cara sortudo que acabou herdando o poder dos dragões. Ele achava que Yonvou não sabia seus limites, então o traiu e tentou roubar seu poder. Apesar de nunca ter lutado contra Yonvou diretamente, isso não mudava o fato de que ele esteve por trás da traição. Além disso tudo, é imperdoável o fato de que ele tentou sequestrar a Secha a partir do momento em que ele descobriu que Elohim estava planejando uma tentativa ridícula de restaurar a espécie dracônica e tentou colocar as mãos em Secha, e Yonvou resolveu se livrar deles. Isso incluía Magnus, que estava por trás de todo esse esquema. No momento, os canais que protegiam Magnus estavam todos bloqueados. Essa era a melhor hora para se livrar dele, pois estava vulnerável. Caso contrário, ele descobriria algum modo de retornar no futuro e entrar no caminho de Yonvou. O tempo restante para as asas celestiais é de 27 segundos. Provavelmente porque ele tinha exagerado no começo, e Yonvou não possuía tanto tempo quanto normalmente tinha. Ele também estava usando bastante poder mágico para manter Binan. Ele tinha menos de 30 segundos restantes. Isso é o suficiente e Yonvou queimou seu poder de forma ainda mais feroz e atacou Magnus. Magnus foi forçado a observar suas habilidades e magia sendo destruídas pela força esmagadora de Yonvou. O pêndulo do gigante e a intenção do gigante não foram o suficiente para bloquear o poder do corpo de dragão divino demoníaco. Vigrid pausou brevemente quando alcançou o pescoço de Magnus. O familiar, nobre da morte, Shannon, eliminou com sucesso o jogador Tarbing. Foi absorvido com sucesso. O familiar, nobre da morte, Anryong, eliminou com sucesso o jogador Tuantie. Guai foi absorvido com sucesso. A Pedra da Alma, Pedra de Superbia, e a Pedra da Alma, Pedra da Gula, roubou com sucesso todas as funções. Resultado final, 96,8%. A harmonização está sendo tentada. A combinação está sendo tentada. Uma quantidade significante de tempo pode ser necessária para concluir a Pedra do Pecado. Ele já possuía o Hulk do Guai Hulk Nanshin do Imperador da Gula. Depois das mortes dos Duques Tarbing e Tuantien, o restante do Guai Hulk Nanshin foi transferido para Yonvou e absorvido pelas Pedras de Superbia e da Gula.
Isso deixou Yonvoo mais forte, o suficiente para quebrar a habilidade que permitia Magnus resistir contra Vigrid. A lâmina cortou o pescoço do ditador. Magnus abriu e fechou a boca como se quisesse dizer algo, mas Yonvoo já tinha cortado seu pescoço. Foi uma morte anticlimática para o rei que tinha o apoio de tantos membros de seu clã e era conhecido por ter reconstruído Elohim. Senhor Magnus. Até o ditador. As forças de Elohim ficaram atordoadas quando Magnus foi derrotado. A ativação das asas celestiais chegou ao fim. A próxima janela para ativação será em 24 horas. As enormes asas celestiais se encolheram e as asas de fogo reapareceram. Quando a ativação de milhares de poderes parou, Yonvoo sentiu seu corpo se enrijecer com os efeitos colaterais. Ele tentou esconder o máximo possível e falou de modo frio enquanto olhava para o restante dos jogadores da Terra do Sangue e de Elohim. Livrem-se deles, kikikik. Os espíritos Guai e as sombras negras encobriram os jogadores. Yonvoo se moveu novamente, deixando-os para trás. Ainda havia várias presas à solta. Honra ao mestre. Deem ao rei a morte de seus inimigos, o nosso rei que governa o trono da morte. No campo de batalha das sombras e dos espíritos Guai, um exército de mortos em armaduras negras apareceu com suas lanças levantadas. Eles entraram em formação e atacaram os inimigos em meio aos gritos. Era Disputo, os subordinados de Hades que agora serviam Yonvoo. Eles não podiam mostrar sua verdadeira força porque Yonvoo ainda não tinha adquirido transcendência, mas ainda assim começaram a marchar para provar que a guerra no Tártaro não tinha sido vencida por sorte. Dragão Branco, Dragão Negro e o exército demoníaco se encontraram em uma situação desesperadora. A Terra do Sangue e Elohim já tinham sido quase dizimados e eles eram os próximos da fila. Disputo os pressionava pela frente e o regimento da fantasia apareceu em seus flancos. Atrás deles, o castelo da beldade demoníaca evitava que eles escapassem. Além disso, Calatus tinha entrado na quarta fase e estava enlouquecido. Apesar de não poder usar muitas magias e não ter mais a dignidade do último rei dos dragões, Calatus ainda possuía traços de poder sagrado para curar seu corpo e esmagar os jogadores. O vento produzido por sua cauda fazia aos jogadores saírem voando e quando seu sopro descia, não sobrava nenhum corpo para contar história. Valtz, Tom e o bispo-chefe já estavam em um estado terrível quando viram Yonvoo voando na direção deles depois de matar Magnus e se livrar do resto da Terra do Sangue. A esse ritmo, não poderemos evitar a aniquilação total. O bispo-chefe deu um sorriso amargo enquanto observava Yonvoo. O tempo que passou com seus canais bloqueados foi tão longo que ele já estava voltando a envelhecer. Ele já podia sentir suas juntas rangendo. Será que devo liberá-lo agora? O bispo-chefe se virou para Valtz. Valtz recolheu o punho que estava usando para socar Calatus e se virou para ele. Seu olhar frio encontrou o do bispo-chefe, como se estivesse perguntando o que ele queria dizer. Eu já vivi bastante, então se eu morrer, posso dizer que foi pela vontade do demônio celestial. Mas você ainda é jovem e possui mais dias te esperando pela frente do que os que já viveu. Você vai desistir da sua vida aqui. Valtz encarou o bispo-chefe sem palavras. E eu também não posso desistir tão facilmente assim da minha vida por causa dos fiéis que ainda estão vivos. Então tenho uma proposta. A boca de Valtz se abriu pela primeira vez. E qual é? Bloqueio por um tempo. O bispo-chefe indicou Yonvoo. Eu ainda tenho alguns truques por baixo das mangas. Vou fazer com que nós possamos sair dessa situação frustrante. Só preciso de um pouco de tempo para me concentrar. Esse lugar é o território dele. Estamos presos aqui dentro, não vai ser fácil. Pare de fingir. Você acha que eu não sei que você já superou a maldição e também tem alguns truques debaixo da manga? Se você tivesse interferido, o imperador e o ditador não teriam desaparecido daquele jeito. Valtz não disse nada. Você provavelmente só estava pensando em se livrar da competição, mas isso já foi o suficiente. Valtz recuou. O que eu devo fazer?
Como eu disse, ganhar tempo. Esse velho é esperto. Valtz estalou a língua para o fato de como o bispo-chefe tinha conseguido ler seus pensamentos facilmente. Assim como Yonvou estava tentando se livrar deles durante a confusão, Valtz estava esperando para atacá-lo quando estivesse fraco, já que ele era o inimigo de sua mãe e alguém que ela precisava matar. Mas agora, parecia que Valtz não podia mais esperar. Não vou conseguir durar muito. Os meus corpos de alma nascente destruídos me deixaram mais fraca. Pare de exagerar. Eu só preciso de um momento. Valtz apertou seus punhos e deu um passo para frente. Yonvou tinha despertado seu corpo dracônico, mas ela também possuía algo equivalente, e até mais forte do que o dele. Declaração de domínio. Um vento azul se espalhou ao redor de Valtz e começou a empurrar o território de sombras. Capítulo 428, Sem Máscara. 3. Os olhos de Valtz ficaram aterrorizantes e escamas de dragão cresceram por todo o seu tronco. Asas surgiram de seus ombros e sua cauda bateu no chão, fazendo-o tremer. O corpo de humano dracônico de Valtz era mais forte do que o de Yonvou, pois ela estava no 6º passo do despertar. Ela já conseguia usar sua mente para afetar as leis naturais, uma habilidade chamada Espada do Coração pela tribo dos Unichifres, e diferentes tipos de magia herdados da Rainha do Verão também foram ativadas. Vários buffs amplificaram sua aura e uma tempestade de ki disparou dela, em uma onda azul que colidiu com a sombra negra ao redor de Yonvou. A atmosfera ficou tensa, pois nem a onda azul e nem a sombra pareciam prontos para recuar. Então, uma nova pressão caiu do céu em cima dos ombros de Yonvou. Uma pressão intensa está restringindo o seu corpo. Você foi afetado por atordoamento. O seu traço, sangue frio, o ajudou a manter a compostura. O estado atordoamental foi removido. Como sempre, o traço sangue frio de Yonvou superou o atordoamento, mas quando ele pausou, Valtz deu um passo para frente e de repente apareceu diante dele, mirando em seu pescoço, usando o teleporte com artes marciais. Essa arte marcial também era familiar para Yonvou, era da tribo dos Unichifres e se chamava Espada das 72 Ondas. Era uma técnica de espada, mas Valtz era experiente o suficiente para usar sua mão como uma lâmina coberta com aura. Clang! Calculando a distância entre eles, Yonvou se virou e puxou a baioneta mágica ao invés de Vigrid. Ele desviou a mão de Valtz. Ela é tão forte quanto eu esperava. Tinha sido um único ataque, mas Yonvou reconheceu que Valtz era forte, o que era de se esperar da jogadora que conseguiu lutar em pé de igualdade com o ancião-chefe da tribo dos Unichifres. Ela fazia jus ao nome de descendente da Rainha do Verão. Eu queria passar por ela de alguma forma, mas Yonvou rapidamente examinou os jogadores atrás dela. Tom ainda estava lutando com Calatus e o bispo-chefe estava sentado, murmurando uma magia. Era óbvio que eles estavam tentando ganhar tempo. Ele precisava atacar o bispo-chefe primeiro para arruinar os planos deles, mas Valtz estava bloqueando como uma parede inquebrável. Ela liberou sua presença e juntou as mãos. Yonvou não conseguia ver nenhum caminho pelo qual podia passar. Não havia imperfeições ao redor dela, então ele teria problemas mesmo se usasse as asas celestiais. Uma memória do corpo de alma nascente de Valtz da batalha com Bentek de Tritão apareceu em sua mente. Ele ainda se lembrava que ela tinha conseguido persegui-lo mesmo estando seriamente ferida. Se Ed e os outros não o tivessem ajudado, ele teria acabado com problemas de verdade. Ele podia sentir as mesmas emoções daquele momento retornando, mas só levantou um dos cantos de sua boca. Posso dar o troco dessa vez, vamos ver se você vai conseguir. Valtz disse com um tom de voz impassivo para Yonvou. Você provavelmente vai morrer primeiro. Não havia limitações para seus movimentos, era como se ela não estivesse sendo afetada pela maldição do dragão. Svish! Yonvou se esquivou da mão dela e cortou sua cintura com Vigrid. Apesar de Valtz estar em um nível muito maior que o dele e ele não conseguir ativar as asas celestiais, ela também estava em desvantagem por causa dos ferimentos que recebeu enquanto lutava com Calatus. O vencedor poderia ser qualquer um. A aura negra encobrindo a lâmina branca de Vigrid explodiu.
Eu já vi isso uma vez. Valtz deu uma risada de desdém. Que chato era a primeira etapa da onda de fogo que causava explosões consecutivas com a aura, mas Valtz simplesmente sorriu como se já tivesse adivinhado como ele atacaria. Ela deu uma pisada forte. Bum! O impacto de seu pé não só afastou a aura negra, como também empurrou Yonvou para trás. Ele deixou um rastro de fumaça enquanto era lançado para longe. Valtz ativou mais buffs e rapidamente diminuiu a distância entre eles. Acho que você não melhorou em nada. O golpe que ela preparou estava infundido com energia rotativa. Você deveria ter cuidado, a sua cabeça pode ser arrancada. Hoje era um poderoso golpe que foi seguido por movimentos que fizeram o chão tremer e o espaço ser rasgado. Yonvou foi empurrado para trás pelas habilidades de artes marciais de Valtz. Clang! Suas mãos se moveram mais rápido para bloquear as mãos dela. Cada ataque era tão perigoso que ele achava difícil de contra-atacar. Além disso, como o corpo dracônico de Valtz tinha um nível mais alto que o dele, Yonvou estava em desvantagem. No entanto, ele não ficou para trás. Ele estava compensando a lacuna entre seus físicos com seu traço especial, o corpo de dragão divino demoníaco, e suas habilidades de artes marciais insuficientes com poder mágico. Suas asas de fogo ficaram maiores e a aura negra atingiu a cabeça de Valtz como um relâmpago. Ela levantou sua mão e a energia ao seu redor assumiu a forma de um dragão. Como se o dragão estivesse tentando subir para os céus, ele colidiu com a aura de Yonvou. Bum! Os pedaços quebrados da aura se espalharam pelo ar e saíram flutuando antes de assumirem formatos florais. Queda das pétalas de ameixeira. Enquanto observava as pétalas de ameixeira caindo, Valtz utilizava as artes marciais que havia criado. As pétalas vermelhas flutuando no ar eram uma visão linda, mas qualquer um que descobrisse que na verdade era uma forma de aura condensada sentiria calafrios. As pétalas giravam ao redor de Valtz, enquanto ela ativava pés relâmpagos e energia rotativa. Enquanto liberava seus 100 punhos, as pétalas dançantes se espalharam e dispararam na direção de Yonvou. Bum! Diferença de tempo. Embaixo da chuva de pétalas, os pensamentos de Yonvou aceleraram e compreenderam o ataque dos 100 punhos. Poço do ombro. Então, ele adivinhou as localizações das pétalas que o rodeavam. Pico da Primavera, Pequeno Mar, Portão do Coração, Vale do Escoamento, todos eram meridianos importantes do corpo. Isso significava que Valtz também conhecia muito bem o sistema de cultivo interno. Depois de rapidamente decidir como cortaria o fluxo de pétalas, ele levantou Vigrid. As partículas de aura negra se dispersaram no ar. Milhares de ventos afiados cortaram as pétalas e Vigrid passou pelo ataque dos 100 punhos e foi na direção do estômago de Valtz. Tudo aconteceu rápido demais. Os que estavam observando a luta ficaram tão fascinados com a linda visão que se esqueceram por um momento que suas vidas estavam em risco. No entanto, o resultado foi um aviso terrível do que estava por vir. As flores e os ventos explodiram, cobrindo o chão com fogo mais uma vez. Quando Vigrid estava prestes a penetrar o coração de Valtz, ela se virou rapidamente e Vigrid passou por sua axila. Ela abaixou seu braço por cima da lâmina. Crunch! Yonvou tentou puxar Vigrid, mas a espada não se movia. Isso era prova da força de Valtz. Vigrid começou a produzir sons de rachadura. O corpo de Valtz era como uma fortaleza por causa de todo o cultivo externo que fortaleceu seu corpo combinado com as escamas de dragão e magia defensiva. Ela conseguiu esmagar Vigrid em pedaços que se espalharam ao redor deles e, curvando seus dedos, atacou a lateral de Yonvou. Garra do Tigre Negro, a arte marcial que lembrava um tigre rasgando sua presa em pedaços com sua garra era tão intensa que parecia que dividiria o mundo em si. As pétalas aos pedaços se reuniram novamente e se transformaram em 5 garras, rasgando o casaco preto que protegia Yonvou. Elas rasgaram suas escamas de dragão e sangue jorrou, revelando seus órgãos internos. Eu vou te matar. Valtz utilizou ainda mais poder de seu coração dracônico e deu um último golpe. As pétalas se espalharam e então se condensaram em seu ataque.
Yonvou bateu rapidamente suas asas de fogo e tentou ativar teleporte. É inútil, antes que ele pudesse fazer nada, a magia de dissipação de Valtz foi ativada e ele não conseguiu escapar. Eu já te disse que vou te matar. Energia rotativa explodiu do punho de Valtz junto com a energia condensada. 100 punhos era uma técnica para ser usada como um ataque a longa distância, então quanto mais perto estivesse, mais poderosa seria. Um buraco do tamanho de uma cabeça apareceu no peito de Yonvou. No entanto, como se ainda não tivesse terminado, Valtz diminuiu a distância entre eles e agarrou o pescoço de Yonvou. Orabone. Aterrorizada, Edora tentou se aproximar, mas Valtz foi mais rápida. O reflexo de Yonvou apareceu em seus olhos ardentes. Era hora de resolver o rancor de sua mãe. Morra, Crunch. Ela apertou seu punho e esmagou o pescoço de Yonvou. Foi um fim anticlimático para o jogador que tinha matado 2 reis, o Imperador da Gula e o Ditador Magnus. Valtz ficou feliz depois de finalmente se vingar por sua mãe. Era o momento pelo qual ela estava esperando. Pela primeira vez, seus olhos furiosos ficaram cheios de alegria, pelo menos até ela ouvir um som de tic-tac. Tic-toc. Precognição. O som do tic-tac de um relógio pareceu ecoar na cabeça de Valtz. O corpo de Yonvou desapareceu de suas mãos e tudo ficou embaçado, como se ela estivesse em um sonho. Com sua mente dracônica, ela imediatamente percebeu o que estava acontecendo. Ela só tinha visto uma possibilidade do que poderia acontecer. A pessoa que criou essa ilusão apareceu em seu ponto cego com sua asa direita aberta. Asas celestiais, asa da luta. Ele só conseguia abrir as asas celestiais depois de um período de descanso de 24 horas por causa da asa da morte, mas não havia nada do tipo para a asa da luta. Ainda estava incompleta, pois as conquistas futuras de Yonvou ainda não tinham sido gravadas. Ele pausou a recuperação da asa esquerda e se concentrou na da direita. Com precognição, agora ele conseguia ver 15 segundos no futuro. Ele não podia evitar tudo o que via, então seu casaco ainda tinha sido rasgado e a lateral de seu corpo continuava ferida. No entanto, Yonvou tinha conseguido realizar um feito incrível. Ele atacou a fraqueza de Valtz, seu pescoço. O nome oculto de Vigrit. Arundigit foi liberado. Lenda decapitadora de dragões. Sangue jorrou quando Vigrit cortou as escamas de dragão no pescoço de Valtz. Continua no próximo vídeo.